tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar do nosso próximo inverno e ele está recheado de novidades. A gente vai ter aqui hoje que traçar alguns paradoxos, vou mostrar muitas formas, mas eu também quero pontuar para vocês as que estão crescentes e as que estão mais estagnadas. Primeiro, a gente vai olhar 6 pontos de vista da estação. Os volumes, eles são muito importantes. Vocês têm que primeiro entender que tipo de volume vai ser interessante para cliente de vocês, ou isso vai funcionar só no styling. Mas aqui eu preciso avisar, muito volume nos ombros. Essa ideia do militarismo para o mercado feminino continua sendo muito forte, foi um dos pontos de destaque na Balmain. Volume em cima, volume embaixo, só que com pesos diferentes. Em cima, uma peça mais encorpada e um acetinado embaixo, e a outra com uma volumetria não só na gola externa, quanto na gola interna também. Bia, o meu mercado não aceita volume, então não façam. Aqui eu preciso destacar o que aconteceu nas passarelas. Reconstruções e avessos. A gente fala que agora a criatividade é o que mais vale dentro das coleções. Se algum tempo atrás a gente queria esconder a parte interna, a sensação que me deu é que muitos criadores queriam revelar a alma da peça. Então, detalhes internos cada vez mais aparentes. Cada vez mais peças com essa brincadeira de mostrar o interior, avessos aparecendo. A gente já tinha visto isso na parte das calças, mas agora ele é muito nítido para a parte de cima. Golas. Falar de turtleneck, essa gola mais alta para o inverno, acaba sendo um item básico e essencial. Mas falar de golas especiais, onde a gente não tem uma camisa, mas a gente tem uma gola, mostra a importância delas para a estação. Algumas vezes até bem pontiagudas. Volumes orgânicos. Não estou falando para ninguém fazer exatamente isso, mas a gente tem que pensar nessa valorização de formas mais orgânicas para tudo, seja para o desenvolvimento de uma estampa, seja para algum detalhe de peça. Foi um dos pontos fortes da coleção da Victoria Beckham. Falar da gola alta é básico para o inverno, mas aqui ela está mais desconstruída, e detalhes orgânicos na coleção do David Coma também. Opa! Transparências, mais uma estação, e a gente falando de transparências, muitas vezes mostrando o contraste de cor com a parte de baixo. Saint Laurent trazendo essa proposta que a gente pode até levar para o tule flex, para o tule elastique, mas que parece uma meia calça, aqui realmente mostrando o corpo. E na coleção da Zimmermann, onde os volumes foram muito bem trabalhados, só que além de trabalhar transparência, eles trabalharam a textura também. Sobreposições. Falar de inverno e sobreposição não é novidade, mas a gente vê a sobreposição com um novo olhar, não só camadas extras em cima do corpo. A gente tem peças fazendo agora um ponto forte, dando até a ideia de um chale. Ponto forte da coleção da Bottega, seja para o masculino e para o feminino, a sobreposição de saia por cima de calça, mas a que eu mais gostei é essa da Fendi. Ela é funcional? Não, mas ela acaba sendo muito mais assim diferenciada para o nosso olhar. Tem a elegância da alfaiataria e como se fosse um suéter na parte de cima. Fácil tirar e colocar? Não, mas é realmente diferente. E indo para os tops, a gente continua com os bralettes. Eles apareceram. Algumas vezes em malhas mais estruturadas, como a Supreme Contour, o brilho do Gloss Span, mas aqui a gente traz novamente a experiência das rendas. A indicação aqui ficou para a JG Hibisco, que é uma renda de mais ou menos uns 25, 30 centímetros, mas tem o mesmo desenho dela na Hibiscus tradicional, para fazer esse jogo de sobreposição. Em termos comparativos, menos bralettes e muito mais corset. Schiaparelli trabalhando bases mais estruturadas, com aviamentos aparentes. David Coma trabalhando bases tecnológicas, até com um pouco de elasticidade, como a Urban Flex. Notem, aviamentos bem reforçados nas 2 primeiras imagens, ao passo que a última, a gente tem a estrutura das barbatanas, mas a transparência do tule aparecendo nitidamente aqui. Na apresentação, tudo que vocês olharem e tiver o detalhe do asterisco é porque é tecido de lançamento para vocês localizarem. Regatas. Eu acho que a ideia de sensação de conforto não vai sair tão facilmente, né, do cenário que a gente tem.
O coordenado aqui, bem comercial, onde tem o top, tem o bottom, numa alfaiataria bem similar a Lyocell Twill. A regata, estilo Baby Doll, só que aqui numa versão com uma base de alfaiataria misturada com a renda. E, por último, não poderia faltar uma bem transparente, como a gente tem a última. A regata branca, a regata preta, de versões de ribana, vai continuar, mas eu preferi aqui mostrar algumas diferenciadas para vocês. Versões de camiseta, mais amplas, mais ajustadas. A ideia aqui é mudar as bases de tecido. A gente tem um efeito de sobreposição na coleção da Undercover, tem um tule em cima, mas o principal é aqui, é a t-shirt com esse efeito mais orgânico na barra, indicação da malha modal sandwashed, que tem um visual lavado, camisas com transparência. Vale aqui a ideia do sensorial também, então a indicação do Lyocell Aurora, que é um lançamento da vez passada, mas muito funcional. E, por último, uma base que vocês conhecem, que muitos já trabalharam, as versões scuba, as versões de neoprene, que nas últimas temporadas estavam até nas marcas importantes como Louis Vuitton, aqui com a manga mais alongada. Turtleneck, ela não podia ficar de fora, mas ela vale inclusive para os bodies, aqui dando uma sensação de alfaiataria, então a indicação é a malha Lanese Chess, que ela tem padronagem. Na imagem central, uma versão bem comercial, e a importância do styling aqui, a jaqueta bomber com uma proporção de volumes e a blusa mais ajustada dentro. E com, vamos falar assim, um brilho mais leve, é body também, tanto que ele está aqui aberto, na indicação do Supreme Contour de lançamento. Versões drapeadas. Falar dos drapeados, isso foi muito forte na estação passada e isso não vai deixar de ter no inverno também. A gente fala desses diferenciados em versões tecnológicas, em versões acetinadas, brincando com a simetria e bem comerciais aqui no acetinado, parecendo o Natane. Versões de transparência, a ideia de cruzamento, da gente ter realmente a parte do peito mais valorizada. Duas imagens das laterais, elas têm algo muito importante. Leveza na parte do top, mostrando delicadeza e uma valorização de volume na parte de baixo. Zimmermann trabalhando com renda e laço na parte da frente. Giorgio Armani com amarração, mais couro e aspecto de veludo embaixo. Camisas. Se a gente fala de alfaiataria no começo, a alfaiataria é o match perfeito, já falamos disso nas estações passadas, mas pensar nos coordenados, ter uma cara de alfaiataria que funcione bem para esse coordenado, então a indicação do Lyocell Lining Twill. Sensorial lining para essa camisa mais estruturada, mais encorpada. E, por último, a ideia de estampa abstrata, aqui numa base bem comercial, que é o cetim do elastano. Camisa branca, continua com tudo. De verdade, eu queria colocar 3 opções da Dior aqui, porque em termos de camisaria, eles trabalharam com muita excelência. Mas detalhes diferenciados, não tem realmente aquela manga tradicional, volume bem explorado na coleção da Delcor. Notem que tem como se fosse esse corset mais aberto e o volume na parte da manga. A ideia do zíper central, acho super facilitador. E, por último, na coleção do Peter Du, essa ideia de trabalhar o drapeado na camisaria. Outwear, coletes. Menos coletes do que da vez passada. Para eles virem, eles têm que vir com ar de importância grande. Eu acho que o mercado já deu meio que uma saturada daquele colete tradicional de alfaiataria. Então, renovar o olhar. Trabalhar ele com peles, misturando com tecido tecnológico. Adoro esse do Adam Lips, porque aqui pode ser trabalhado uma base similar ao Cotton Touch do Obiflex, mas ele pode ser uma capa ou ele pode ser preso na lateral. Trabalhar texturas aqui pode e deve ser muito interessante, até valorizar novamente os matelassés. E essa brincadeira de ter uma versão mais curta, mas pensar muito na ideia de coordenado. Capas. Elas apareceram, afinal, é inverno, misturadas com ideias do Trench Coat. A malha Super Conf, interessantíssima para estar fazendo essa capa da imagem central. E essa outra com a sensação de proteção, gola mais ampla e capuz. Cropped Blazer. Essa ideia de smoking foi muito trabalhada na coleção do Dolce & Gabbana, seja para eles, seja para elas, mas a versão do blazer curto com a lapela acetinada.
Os tweeds, falei da última vez para vocês, eles estavam com muita força lá fora e eles não sumiram das passarelas. A indicação aqui está o tweed de Roma, mas tem o Milano e outras cidades italianas aqui para vocês se inspirarem. E, por último, a ideia que estava lá no início. A valorização do militar, a valorização do utilitário, sensação de proteção, tirando aquela cara do blazer tradicional e renovando o olhar dele. O blazer. Eu poderia mostrar uma série de blazers tradicionais, mas tudo isso vocês sabem fazer. Procurei mostrar aqui alguns diferenciados. Schiaparelli, que fez um desfile maravilhoso, muito criativo, o blazer sem uma manga. Coleção da Luiz Spagnoli, trabalhando o aspecto de couro, que a gente vai falar disso no Outwear, mas com essa ideia do piton. Então, assim, o blazer de couro é importante, mas ele pode ter essa ideia de pele de cobra. E Coperni, que trabalhou não só para o blazer, mas para a calça também, a sensação de transparência e valorizando o conforto. Então, aqui é a indicação do Lyocell Aurora. Jaqueta aviador, jaqueta biker. Aqui, a brincadeira de aspecto de couro e aspecto de pele vai ser muito interessante. Pode ser aquela pele mais pequena, pode ser aquela pele maior, mas isso estava presente na coleção da Schiaparelli, valorizando aqui o banho do dourado. As duas imagens que a gente tem aqui, elas abrangem um tecido que é muito interessante, não só para o feminino, mas para o infantil também, que é a pele bonded leather. Ela tem uma sensação de couro de um lado e a pele do outro. Pode ser bem funcional para esse tipo de jaqueta ou essa versão acinturada também. Sweatshirt. Sempre que a gente pensa na sweatshirt, a ideia de moletinho, moletom vem à cabeça. Mas retrabalhar isso em bases de alfaiataria pode ser interessante. Podemos usar tecidos diferentes, incluindo os aspectos mescla. Notem a volumetria, notem o volume da gola e essa última aqui com a indicação do Supreme Roma. Bomber Jacket estava presente na estação passada, continua para essa. A versão college, bem interessante. A ideia de volume e pensar um couro com maleabilidade é muito importante, então, a indicação do Leather Kelly na imagem central da Zimmermann. Mas pensar na ideia de uma jaqueta bomber com conceito do militar, então tem o martingale na parte superior, mas essa ideia de padronagem, não vindo só numa cara de alfaiataria tradicional, mas na malha alfaiataria Noir, que também tem esse padrão. Jaqueta puffer. É a jaqueta básica do inverno, mas ela não precisa ser tão básica assim. Trabalhar o efeito do matelassé com golas mais amplas. A indicação do denim look twill na imagem da Chanel, um tecido que parece jeans, mas na verdade ele não é. E adoro essa da coleção da Jenny, porque ela trabalha esse conceito do melange e o volume na parte dos ombros. Falei das peles e vamos comprovar. A imagem central ela é muito importante, porque a gente fala de blazer, e quando eu estava lá no bloco de blazer com vocês, eu mostrei blazer com tecidos diferenciados. A gente pode fazer, inclusive, blazer com pele, como a gente tem aqui na indicação da malha persa. Mais comercial e mais usual aos nossos olhos, na coleção da Gabriela Hearst, a ideia do trench coat feito com pele, isso a gente já tinha visto lá fora para o mercado jovem, mas ainda continua. E amei essa ideia do Delcor, que eles trabalharam muito com essa ideia de aberturas e essa sensação de conforto de pelo, que é muito parecida com a malha Super Conf. Ela tem um toque peletizado. E falei dos couros, não podia deixar de ter um bloco só para jaqueta de couro. A indicação aqui é do Leather Sicily por conta de um custo-benefício, mas vocês têm várias opções dentro da Focus. A ideia de volumes e peças sem gola, mais ajustada com a gola mais tradicional, e aqui destacando a ideia de cintura marcada, que para a parte do outwear feminino, para o inverno, tem um peso grande. Aqui a gente fala das jaquetas utilitárias, sem gola, mais tradicional ou com a gola bem alta, mas os bolsos bem evidenciados. E o trench coat. Pode ser numa versão de gabardine tradicional, pode levar isso, inclusive, para a transparência, mas aqui eu procurei mostrar bases de tecidos diferenciados. A pele dublada com o toque de suede, a ideia de uma alfaiataria e essa ideia do xadrez versão brushed, versão escovada. Na parte das calças, muitas minissaias e a nossa DR. Imagem central mais chocante aos olhos porque revela a ballonnet. A ballonnet está acontecendo e ela vai estar com um movimento crescente,
Bia, meu cliente não usa isso. Não faça. Mas eu deixei essas duas para a gente traçar um comparativo. Aqui ela ficou bem estruturada. Se a gente usa uma base acetinada, como o Satin Crepe Yves, e faz esse balonê com menos volume, ela acaba sendo muito mais comercial. Ela não fica com essa volumetria e não deixa de ser uma versão Bubble Hem. A ideia de sobreposição, coleção da Zomer trabalhou com excelência. Porque eles falam aqui, mostram aqui uma calça que ela já é mais larga e a ideia dessa mini saia realmente cobrindo a parte do quadril. Versões de saia midi. Versões com transpasse, versões de estilo wrap, foi o que mais teve crescente nas marcas. Mas a gente pode falar de versões com transparência, como Givenchy e outras marcas trabalharam da coleção passada. A indicação aqui, que é interessante a gente olhar o styling, uma peça bem pesada em cima e um couro na parte de baixo, com uma indicação do leather crocodile. Saias longas. Muitas marcas trabalhando com saia longa, independente de mercado, independente de seu estilo mais luxuoso ou casual. Um ponto importante foram os bolsos nas laterais, fendas não só na parte da frente, mas das laterais também. E essa última imagem leva o nosso olhar muito mais além. Porque quando a gente fala de sobreposição, mostrei Bottega fazendo calça e saia, aqui a gente fala de usar um vestido, afinal ele acaba aqui, e a saia por cima, e ela tem a abertura na lateral. Versões assimétricas, muito importantes. A primeira delas, inclusive, brincando com tecidos diferentes, o aspecto de couro e a alfaiataria, o coordenado, mais uma vez aparecendo, Balmain trabalhando volume na parte das saias e transparência na última imagem. Hot pants, se a gente fala de saias com transparências, elas vão ter que aparecer. Aqui, versões de malha são as mais indicadas por conta de elasticidade. E os shorts? Os shorts de alfaiataria, ele entra como um item básico e essencial. Pode ser uma versão com uma sensoriale twill, que tem uma sarja mais marcada, a ideia de uma alfaiataria com padronagem ou a indicação do tecno-eixo. Muitas bermudas. Em termos comparativos, acho que a bermuda vai ter um destaque muito maior do que os shorts para o próximo inverno, inclusive para ser usadas com botas de canos mais altos. E as versões de calça slim. Aqui a gente fala da ideia, sempre que vem inverno, a pessoa fala calça justa e bota. Queria fugir um pouco desse conceito, mostrei outros tipos de calçados aqui, mas a calça bem ajustada, uma malha, com um tecido bem similar à malha alfaiataria Jones, mas o aspecto de suede, ele é importante para o inverno e ele estava presente, inclusive, na coleção da Ralph Lauren, que faz parte do DNA da marca. Versões de calça reta, principalmente indo para o lado sartório, ao lado de alfaiataria. Adoro essa imagem porque ela mostra uma alfaiataria fluida. Mas a partir do momento que a gente tem uma alfaiataria com fluidez e essa brincadeira do acetinado embaixo, renova o olhar de uma peça que a gente já estava vendo. Questão de cintura é uma decisão de vocês, mas na passarela tinha desde as versões baixas até as cinturas mais altas. Versões tapered, se a gente comparar com o último verão, elas subiram, estavam em marcas importantes, em versões acetinadas, versões com amarração, aqui o sensorial lining é bem importante, e a ideia de uma alfaiataria com vinco marcado. Calça flare, ela está voltando com mais força do que a estação passada. Pode ser uma versão tradicional aqui, a ideia de coordenado, amarração na lateral, mas a que me chamou mais a atenção é da imagem central. A Fendi trabalhou com a brincadeira de transparência de uma maneira divertida e comercial, porque eles fizeram a calça flare e cobriram ela aqui com uma transparência. Versões de calça wide. Quando a gente pensar na wide, a gente tem que pensar em volume. Vetements fez até a ideia de uma super wide, que não é comercial, mas ela vem com mais volume do que nas outras estações. Versões de calça cargo. Aqui, renovar o olhar sobre o tecido. Giorgio Armani trabalhando com bases com veludo. A ideia de textura com uma alfaiataria Illois na coleção da Zimmermann. A ideia de bolsos diferenciados e o cinto no próprio tecido na coleção da Timer. E a calça, que é a mais diferente de todas. Barrel ou balloon, elas são diferentes. A balloon ela tem menos volume do que a calça barrel, que é a barril,
mas calças com esses volumes mais arredondados estão aparecendo. Se vocês olharem no nosso último material de verão, a gente já estava mostrando ela na coleção da Zimmermann, falando de fazer ela em bases até com transparência, mas tem que ficar de olho. É a mais diferente? Sim. Indo para o All-in-One, Easy Dress, aquele vestido prático e descomplicado. Aqui o que a gente pode dar é um diferencial no tecido, Stella McCartney trabalhando com brilhos e volume nos ombros, Giada trabalhando com a ideia de volume na lateral e Hermano e Servino com volume mais orgânico. Slim Dress, então agora eles vão aparecer com a ideia de acetinado, a ideia de transpasse no pescoço e o aspecto de couro no último. As versões do Slip Dress. O Slip Dress aparecendo com decorações na parte superior, efeitos de transparências na imagem central e um efeito mais acetinado no último com a ideia de transpasse. Pode ser o vestido camisa, pode ser a versão do vestido casaco, tudo vai depender do peso do tecido. Mas tem uma similaridade entre as 3 imagens que eu queria que vocês olhassem, que é essa marcação de cintura, pode ter uma amarração formando um drapeado no meio, pode ser uma cintura marcada propositalmente ou a ideia de um cinto mais alargado. E os vestidos com transparência? Não vão nos abandonar, já temos a confirmação da Hot Pants. O vestido drapeado, aparecendo com volume maior no pescoço, a ideia de um ombro só, e precisando aqui de um aspecto de couro com maleabilidade, o Leather Kelly é a indicação. No grupo dos macacões, volume nos ombros e na parte de baixo, a indicação aqui do Coperni com o abotoamento na frente e o Leather Sicily na última imagem, onde a gente vê um visual bem comercial. E por conta do consumo do tecido, aqui foi indicado um tecido com bom custo-benefício. Assim como eu falei para vocês na última estação, é uma forma, a gente pode mudar os tecidos e dar infinitas possibilidades. Eu acho que o principal do próximo inverno é a gente destacar a criatividade. Se antes a gente pensava em esconder, a gente pensa em mostrar, é isso que a gente vai ter que rever agora. Acabamentos cada vez mais importantes, porque agora eles vão ser mostrados e não escondidos. Queria desejar um ótimo inverno para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada.